Bom, meu povo, a paz do Senhor Jesus para todos. É sempre um prazer me dirigir a vocês para juntos nós meditarmos um pouco na palavra de Deus. Nós vamos continuar estudando o livro de Efésios, é o tema desse nosso trimestre. E hoje nós vamos continuar lendo o capítulo de número 3. A Bíblia Sagrada nos tem coisas grandes a mostrar. E esse capítulo 3 de Efésios, que nós já estudamos desde a semana passada, nos fala de coisas grandiosas, nos fala do mistério que antes estava oculto e que foi revelado através de Cristo. Esse mistério é o próprio Evangelho, que traz a salvação, que traz a redenção, que traz o perdão. E a igreja, que é uma unidade de todas as origens, povos, nações, denominações, de todas as épocas e gerações, forma-se um só corpo, a noiva do Cordeiro ou o corpo de Cristo. E que isso era um mistério que os primeiros, os antepassados judeus do Antigo Testamento não conseguiam compreender, mas que em Cristo foi revelado a graça de Deus que se manifesta salvadora a todos os homens, a graça de Deus que nos faz ser membros de uma só família, que nos faz ser integrantes desse corpo celestial, desse corpo eterno, desse corpo glorioso que é a igreja que o Senhor Jesus Cristo resgatou, que o Senhor Jesus Cristo redimiu e que é nele que a igreja está fundada, alicerçada, através dos ensinos que nos foram repassados pelos apóstolos. Mas sem mais demora, vamos ao capítulo 3 de Efésios, no versículo 14 ao versículo 21, e vamos aprender hoje um pouco sobre a importância da intercessão, de interceder pela igreja, de interceder uns pelos outros. O que Paulo faz nesses versículos que nós estaremos lendo é interceder por aqueles cristãos e nos ensinar sobre o quanto é importante intercedermos e o quão importante é buscarmos o fortalecimento espiritual, buscarmos o crescimento através da intercessão, da unidade, da comunhão, da presença do Senhor. Vamos lá, o versículo 14 diz assim: Por esse motivo dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e por toda a eternidade. Amém. Então esse texto que nós acabamos de ler, no qual Paulo faz uma intercessão por aqueles cristãos e por consequência também por todos nós, e que traz para nós também uma ilustração da intercessão que nós precisamos fazer a Deus, uns pelos outros, traz um ensinamento muito importante. Paulo faz alguns pedidos e algumas exortações que nós precisamos trazer para os nossos dias, colocar em prática e viver. Primeira coisa que Paulo pede a Deus é que, além das riquezas gloriosas, as riquezas das bênçãos espirituais, das bênçãos celestiais que ele quer que seja derramado sobre a igreja, ele pede que Deus fortaleça a igreja com o seu poder, com a sua presença, através do Espírito Santo. É um pedido que nós precisamos fazer por nós mesmos, mas que precisamos fazer também pelos nossos irmãos e irmãs, para que o Espírito Santo venha nos preencher, venha nos fortalecer dia após dia. Nos tempos desafiadores que nós vivemos, nós precisamos mais do que nunca do poder do alto. Nós precisamos mais do que nunca do poder de Deus, de ser fortalecido na força desse poder que nos sustenta, que nos edifica, que nos faz crescer, que nos faz vencer as tentações, que nos faz vencer os desafios, as dificuldades, as adversidades das nossas vidas, da vida da igreja. Esse fortalecimento ele é útil
para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento, mas também para a nossa luta do dia a dia. E esse fortalecimento, ele precisa ser buscado a todos os momentos e a todo custo por todos nós. Hoje nós olhamos ao nosso redor e nós vemos que o mundo nos pressiona de todas as formas, surgem a cada momento questões importantes, surgem a cada momento armadilhas, surgem a cada momento ataques sutis do inimigo, e se nós não estivermos fortalecidos pelo poder de Deus, infelizmente cairemos. É a força do Senhor, é o poder de Deus que nos capacita, que nos habilita para lidar com todas essas questões e para sair vencedores. E isso nós precisamos buscar, isso nós precisamos querer, e isso nós precisamos pedir também pelos nossos irmãos. Então, quando você for orar, peça a Deus que te fortaleça com o poder dele, por meio do Espírito Santo. Mas também peça que Deus venha fortalecer os nossos irmãos e irmãs pelo poder do Espírito Santo, para que nós venhamos sobreviver aos dias maus, para que nós venhamos vencer, para que nós possamos crescer. Assim como o nosso corpo físico precisa do alimento para crescer, para ser fortalecido, para estar bem, para estar saudável, o nosso corpo espiritual, a nossa alma, ela também precisa do alimento espiritual para crescer, para ser fortalecida, para estar saudável. E esse alimento vem de Deus, esse poder vem de Deus. Esses, vamos colocar entre aspas, nutrientes que vão dar sustentação para o nosso espírito, para a nossa alma, vem de Deus. Nós precisamos buscar isso através do ensino da palavra, através da comunhão com os nossos irmãos, através da oração, através da intercessão, através da presença de Deus, através de um relacionamento íntimo com Deus, para que nós venhamos ser cheios e fortalecidos dia após dia. O segundo pedido que Paulo faz no versículo 17 é um pedido muito belo. Ele pede que Cristo venha habitar em nós por meio da fé, que Ele venha habitar em nosso coração. E é um pedido que nós precisamos fazer em todos os momentos. Em todos os momentos que formos orar, em todos os dias que nós acordarmos, nós precisamos olhar para os céus, olhar para Deus e dizer: Deus, que Cristo habite em mim continuamente. Que Cristo habite na minha família, que Cristo habite nos meus irmãos, nas minhas irmãs, no meio da igreja continuamente. Que Ele preencha todo o nosso ser, que Ele molde o nosso viver, que Ele molde a nossa vida. Que nós venhamos ser tão cheios dEle que não haja espaço para mais nada. Que nós possamos dizer como Paulo diz aos Gálatas: não sou mais eu quem vivo, agora é Cristo quem vive em mim. Eu não tenho mais esse viver da carne, eu tenho agora o viver de Cristo, o viver do Filho de Deus. E é isso que nós precisamos buscar, que Cristo habite e superabunde em nossas vidas todos os dias. E devemos interceder para que isso também se concretize na vida das outras pessoas que estão à nossa volta, para que não apenas eu seja cheio de Cristo, mas que todas as pessoas que estão ao meu redor também sejam cheias de Cristo, cheias da presença maravilhosa do Senhor Jesus, para que eu seja moldado por Cristo, mas para que as pessoas que estão à minha volta também sejam moldadas por Cristo, para que a igreja inteira seja cheia de Cristo, seja moldada por Ele, para que nós venhamos também fazer o que diz a segunda parte do versículo 17 e que Paulo vai continuar falando no versículo 18, para que nós venhamos ser enraizados, arraigados, alicerçados, unidos em amor. Nós só conseguimos viver assim, só conseguimos fazer assim se Cristo estiver habitando em nós, porque não é nada fácil. A Bíblia nos ensina a amar uns aos outros, a perdoar uns aos outros, a suportar uns aos outros, a ensinar, a edificar uns aos outros. E isso requer uma dose de autossacrifício, isso requer uma dose de renúncia, isso requer uma dose de humildade, isso requer uma dose de paciência. E no meio dos nossos conflitos pessoais, internos, e no meio das nossas questões, dos nossos problemas do dia a dia, das nossas diferenças e divergências, às vezes é muito difícil cumprir o que diz nesses versículos: amar um ao outro, amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas nós somos chamados a esse desafio, e mais do que chamados a isso, nós somos constrangidos pelo amor de Cristo. O amor com o qual Cristo nos amou nos constrange a também amar os nossos irmãos. Por isso que a Bíblia diz
lá em João, que nisso nós seremos reconhecidos como discípulos do Senhor Jesus ou como seguidores de Cristo, no dia que nós amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou. É nisso que nós vamos ser reconhecidos como seus discípulos, como seus servos, como seus seguidores. Somos convidados a viver assim. A Bíblia diz que a lei, que o mandamento se resume em duas coisas: amar a Deus acima de todas as coisas, mais do que todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então a lei se resume no amor. A palavra, o evangelho se resume no amor. Em primeiro lugar, o amor com o qual Deus nos amou, que foi tão grande e tão profundo que nos deu o seu Filho para o perdão dos nossos pecados. Em segundo lugar, o amor que eu dedico a Deus, que eu dedico a Cristo, o amor com o qual eu correspondo, esse amor tão grande e tão sublime que Deus entregou por mim. E em terceiro lugar, o amor que eu tenho pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pela minha família, pelos desconhecidos. O amor que eu revelo, distribuo às pessoas através da minha vida, da minha vivência, da minha prática, das minhas obras. Nós somos convidados a viver dessa forma. A Bíblia diz que foi Cristo quem nos amou primeiro. A Bíblia nos ensina a amá-lo acima de todas as coisas e a Bíblia nos ensina a amar os nossos irmãos. E como Paulo diz, nós precisamos ser arraigados, enraizados, unidos nesse amor, para que nós venhamos ter uma compreensão do amor de Cristo por nós, que é um amor que excede, como Paulo diz, todo o nosso entendimento. Que é um amor tão belo, tão profundo, tão grande, que está acima da nossa compreensão. É de uma dimensão e de uma magnitude muito maior do que o que nós somos capazes de compreender. E constrangidos ou impulsionados por esse amor, é que nós também amamos os nossos irmãos, amamos as pessoas com amor não fingido, com amor não interesseiro, não pensando em si mesmo, no seu egoísmo, nas suas vontades, nos seus interesses pessoais, mas um amor dedicado, devotado ao outro. Um amor que não é apenas de palavra, que não é um amor apenas de discursos, mas que é um amor de ação e de prática. Como o apóstolo João escreve em sua primeira carta, no capítulo 3 e no versículo 17, que nós não devemos amar apenas por palavras, mas que nós precisamos amar por prática, por ações. Que o nosso amor tem que ser um amor sem fingimento. E como o próprio Paulo escreve em 1 Coríntios 13, que o nosso amor também tem que ser altruísta, dedicado. Um amor que não se ensoberbece, que não se ufana, que não se ressente do mal, que não busca os próprios interesses. Um amor que não está sendo expressado em discursos apenas para ganhar aplausos das pessoas, ou para satisfazer o seu próprio interesse, ou para trazer as pessoas para o seu lado, ou para ganhar alguns pontos dentro do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista da aclamação do povo, mas um amor que é verdadeiro, que se é praticado todos os dias através de atitudes e mesmo de atitudes pequenas, de atitudes simbólicas. Nós precisamos viver esse amor, ser enraigados nesse amor, para que Cristo superabunde em nossas vidas e para que Ele revele a sua graça, a sua glória que excede todo entendimento. Paulo vai se direcionando para o final desse capítulo 3, e esse final é importante porque ele dá a abertura para aquilo que ele vai tratar conosco no capítulo 4, 5 e 6, que é o clímax da Epístola aos Efésios, que nos traz um ensinamento profundo sobre a unidade da igreja, sobre a necessidade do crescimento espiritual, do amadurecimento, do aprendizado, sobre a revelação dos mistérios de Deus, dos ministérios espirituais que Deus deu à igreja, sobre a batalha espiritual, sobre a necessidade da vigilância, de ser cheio do Espírito e de crescer dia após dia. Ele vai falar sobre esses assuntos a partir do capítulo 4. E ele faz no capítulo 1, 2 e 3 uma preparação para isso. Ele nos mostra qual é a posição do cristão no mundo, qual é a posição do cristão dentro do plano glorioso de Deus, que o cristão saiu de uma morte espiritual agora para uma vida, que o cristão que antes, a pessoa que antes estava morta em seus delitos e pecados, foi resgatada pela graça de Cristo e transformada e agora faz parte da família de Deus, é um membro da família de Deus, é um herdeiro das bênçãos espirituais, das bênçãos celestiais, é um co-cidadão dos santos, e que isso abre para essa pessoa, esses cristãos que somos nós, uma grande possibilidade, um novo caminho, um caminho vivo,
nos abre uma porta imensa, que nos revela coisas muito maiores do que o que nós jamais poderíamos pensar, sonhar, imaginar ou mesmo desejar. E é isso que ele fala especificamente no versículo 20 e se estendendo até o versículo 21, que nós vamos ler mais uma vez para a nossa meditação, para nós encerrarmos também essa nossa discussão, esse nosso debate. No versículo de número 20, Paulo diz o seguinte: aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e por toda a eternidade. Amém. Esse versículo, especificamente o 20, ele é muito usado e muito fora de contexto por muitos pregadores triunfalistas, por muitos adeptos da teologia da prosperidade. É usado para massagear o ego das pessoas, para satisfazer interesses ou para iludir as pessoas mesmos, apontando para coisas terrenas e coisas materiais. Só que o que Paulo está falando no versículo 20 do capítulo 3 é algo que remete a tudo que ele já vinha falando nos capítulos 1 e 2. Paulo vai falar nesses capítulos das bênçãos espirituais, das bênçãos celestiais que nos são reveladas e que nos são conquistadas em Cristo. E isso nada tem a ver com coisas terrenas, com coisas materiais, com coisas financeiras, com coisas de interesse humano. Ele está falando de coisas gloriosas, de coisas celestiais. Ele está falando de uma outra dimensão, de algo que está até mesmo acima da nossa compreensão. Ele está falando de coisas de uma magnitude eterna, de uma magnitude espiritual. E nós precisamos ter essa compreensão para entendermos o que ele quer revelar nesses textos, o que ele quer nos mostrar. Que o que Cristo fez por nós na cruz, o que Cristo fez por nós através da sua ressurreição, o que Cristo fez por nós através da intercessão constante que ele tem por nós, junto ao trono de Deus, da sua mediação, porque como a Bíblia diz, ele é o único mediador entre Deus e os homens. O que Cristo fez e faz por nós é coisa grande, é coisa tremenda, é coisa linda, é coisa muito maior do que o que nós jamais podíamos pensar, sonhar ou imaginar. Uma coisa que está tão profunda, tão maravilhosa, que está acima da nossa compreensão. E que nós, ao nos depararmos com essa obra gloriosa que nos é feita pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, nós precisamos glorificá-lo. Como diz, aquele, ou seja, a Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que o que nós pedimos, pensamos ou sonhamos, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração, a Ele seja a exaltação na igreja, em Cristo Jesus, em todas as gerações e para todo sempre. Então o que Paulo está mostrando é que a obra que Cristo fez em nós, que Cristo faz em nós, mostra que Ele é o único digno de receber toda glória, todo louvor e toda adoração. E que nós precisamos nos prostrar diante dEle com essa reverência, com esse pensamento e com esse temor. Essa intercessão que Ele faz pelos Efésios e que faz também por nós como consequência, é para que nós venhamos ser, em primeiro lugar, fortalecidos pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da presença de Deus em nossas vidas. Venhamos ser habitados em todo o nosso ser pelo Senhor Jesus Cristo. Venhamos ser arraigados, enraizados no amor de Deus que preenche os nossos corações e que nos faz também amar os nossos irmãos. E que a cada dia nós possamos amar mais a Deus, que a cada dia nós possamos amar mais uns aos outros, que a cada dia nós possamos crescer mais e mais na presença de Deus. E esse pedido vai encerrar, essa intercessão de Paulo vai encerrar nos versículos 20 e 21, mostrando que Deus faz coisas maiores do que o que nós imaginamos e que Ele é o único digno de todo louvor. Então, quando nós nos voltarmos para esse texto e começarmos a meditar nessa palavra, que nós venhamos a abrir o nosso coração para o agir do Espírito Santo, para que nós venhamos ter a compreensão adequada da obra de Deus em nossas vidas e entender que o que Deus faz por nós, o amor que Ele tem revelado por nós, é muito maior do que o que nós jamais poderíamos pensar ou imaginar. Que nossos olhos venham se abrir para as coisas espirituais, que nós venhamos deixar
um pouco de lado os nossos interesses nos bens terrenos, nos bens materiais, e venhamos focar os nossos olhos no Altíssimo, e que nós venhamos a aprender a cada dia a amar os nossos irmãos, a interceder pelos nossos irmãos, a orar uns pelos outros, a suportar uns aos outros, compreender uns aos outros, perdoar uns aos outros, para que Cristo superabunde em nossas vidas e para que o poder do Espírito Santo preencha todo o nosso ser. Então hoje, encerrando esse capítulo 3, nós aprendemos sobre a importância da intercessão. Nós estamos atravessando um período difícil, um período de muita luta, de muita adversidade, um período de perdas que tem abalado a fé e o entendimento de muitos. Mas é nesse período que nós precisamos, com o coração aberto para Deus, orar e interceder. Não apenas pela nossa própria vida, não apenas pela vida da nossa família, mas também uns pelos outros. A orar pela igreja, a interceder a Deus pela igreja, a interceder a Deus pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, pelas nossas lideranças, pelas pessoas desconhecidas, pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que tiveram perdas dolorosas de familiares, para as pessoas que estão enfrentando essa dificuldade, que estão passando por toda essa dor juntamente conosco. Que nós venhamos, nesse tempo difícil, aprender a orar uns pelos outros, aprender a amar uns aos outros e aprender a viver na presença de Deus com espírito de temor, de oração, de ousadia, de comunhão, de fraternidade, para que nós venhamos ver desnudado diante dos nossos olhos os poderosos mistérios do Evangelho, a poderosa glória de Deus sendo revelada a cada um de nós. Porque nunca se esqueça, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que o que nós pedimos, buscamos ou sonhamos. E esse infinitamente mais que ele está falando não são de coisas materiais, coisas financeiras, mas de coisas celestiais, coisas espirituais, coisas eternas. Ele é capaz de nos revelar um céu de glória muito maior do que o que nós jamais imaginamos. Às vezes nós sonhamos com o céu e pensamos que vai ser lindo, e eu quero lhe dizer que é muito maior, muito melhor do que o que você jamais sonhou ou imaginou. Que viver com Cristo é melhor do que o que você pensa, é melhor do que o que você imagina. Que desfrutar dessa comunhão no seio da igreja é melhor do que o que você pensa, é melhor do que o que você imagina. Que Deus os abençoe e até a próxima, se assim Deus nos permitir. E não se esqueça, orem uns pelos outros. Amém.